As lendas sobre a origem dos vampiros variam de cultura para cultura, mas a ideia de seres que se alimentam do sangue de humanos existe há séculos em diferentes mitologias ao redor do mundo. Uma das primeiras referências aos vampiros vem do antigo folclore eslavo, onde criaturas como Strigoi eram retratadas como mortos-vivos que se levantavam de seus túmulos para atormentar os vivos. Na antiga Grécia, também havia histórias sobre entidades semelhantes, como as impusas, que eram demônios noturnos que se alimentavam do sangue das pessoas. Essas criaturas formam uma das influências para os vampiros modernos. A lenda dos vampiros como conhecemos hoje foi em grande parte moldada pela literatura e o folclore da Europa Oriental, especialmente da Romênia, onde a figura do Drácula de Bram Stoker se tornou um ícone do horror. O personagem do Conde Drácula foi baseado em Vlad III, príncipe da Valáquia, conhecido como Vlad, o Empalador, que governou durante o século XV. Sua reputação sanguinária e seus métodos brutais de punição contribuíram para a imagem de um aristocrata sanguinário que se alimentava do sangue de suas vítimas. Outra influência significativa foi a lenda do Strigoi, seres míticos da Europa Oriental que eram semelhantes aos vampiros e que eram capazes de se transformar em animais ou névoa. A ideia de que os vampiros eram seres imortais que se alimentavam do sangue dos vivos e tinham poderes sobrenaturais ganhou popularidade e se espalhou pela cultura popular. A mitologia eslava também desempenhou um papel importante na formação da lenda dos vampiros, com histórias sobre mortos-vivos que se levantavam de seus túmulos para assombrar os vivos. Muitas tradições supersticiosas, como colocar alho ao redor das janelas e portas, ou enterrar os mortos com objetos de proteção, eram práticas comuns para evitar que os vampiros atacassem. Posteriormente, a literatura e o cinema contribuíram significativamente para a criação da imagem moderna dos vampiros. O romance Drácula, de Bram Stoker, publicado em 1897, foi uma das obras mais influentes e populares a retratar os vampiros como aristocratas sedutores e aterrorizantes, envolvidos em intrigas, conspirações na sociedade humana. O livro introduziu muitos elementos do folclore e da mitologia dos vampiros, como a aversão à luz do sol, a transformação em morcegos e a capacidade de hipnotizar suas vítimas. Nos anos seguintes, filmes como Nosferatu, 1922, e Drácula, 1931, estrelado por Bela Lugosi, solidificaram a imagem do vampiro como um ser carismático e atraente, mas ao mesmo tempo aterrorizante. Esses filmes contribuíram para popularizar o mito dos vampiros e fizeram com que se tornassem um dos monstros mais icônicos da cultura popular. A lenda dos vampiros também sofreu diversas adaptações ao longo do tempo, com diferentes culturas incorporando elementos locais e variações na figura do vampiro. Por exemplo, na mitologia chinesa, existem criaturas semelhantes aos vampiros, como os Jiangxi, cadáveres reanimados que se alimentavam da energia vital das pessoas. Já na cultura moderna, a figura do vampiro evoluiu, perdendo parte de seu aspecto aterrorizante e se tornando um símbolo de sedução e imortalidade. O desenvolvimento de séries de televisão, como Buffy, A Caça-Vampiros de True Blood e a saga Crepúsculo, de Stephenie Meyer, trouxeram novas interpretações dos vampiros, muitas vezes retratando-os como seres em conflito e capazes de amar. Essas novas abordagens ajudaram a revitalizar o interesse pelo mito dos vampiros e a expandir seu apelo para além do gênero do terror. Em conclusão, a lenda da origem dos vampiros é um rico emaranhado de folclore, mitologia, literatura e cinema, que tem suas raízes em diferentes partes do mundo. A figura do vampiro continua a exercer um fascínio duradouro sobre a imaginação humana, e sua história é um reflexo da capacidade da cultura para reinventar e reinterpretar mitos antigos em novas narrativas emocionantes.